pessoal que acompanha meu canal Eli2000ISM, tudo bem com vocês? Eu vou muito bem. No vídeo de hoje, um episódio cômico que aconteceu na Rádio Globo em 1981. Na edição daquele ano do seu redator-chefe, eu não sei bem o mês, esse áudio está lá no showdoradio.com.br, Reinaldo Costa e Fernando Sérgio estavam apresentando o programa. Quando Reinaldo Costa começa a errar as notícias. No decorrer do programa, notamos que Reinaldo Costa estava bêbado, estava de fogo. O seu companheiro que apresentava o programa tinha momentos que caía na risada ao ver a situação do seu colega de trabalho. E nesses momentos, o sonoplasta recorria ao comercial porque os dois não conseguiam apresentar a notícia. Um dos episódios ficaram marcados por ser um dos mais cômicos de todos os tempos da Rádio Globo. Vamos acompanhar esse áudio? Vamos lá! O seu redator-chefe. Oferecimento Varig. Acima de tudo, você. E Tintas Ipiranga. As únicas que contêm Y. 19 minutos. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981. Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. A notícia da morte de Anwar Sadat foi um choque para todo mundo. Para seus inimigos, os líbios, ela foi motivo de festa e encheu as ruas da gente que cantava e dançava, comemorando a morte do traidor. Para os simpatizantes, bem mais numerosos, foi uma surpresa desagradável. A repercussão da morte do presidente egípcio é tema em destaque no seu redator-chefe. O atentado ao presidente e sua morte no Cairo foram comunicados oficialmente ao Brasil pela embaixada egípcia ao entardecer. Nota também anunciava a posse do presidente da Assembleia Popular, Sofia Abu Talaheb, na presidência interina do Egito. Em consequência da morte de Sadat, o presidente em exercício, Aureliano Chaves, decretou luto oficial de 3 dias em todo o Brasil. O presidente Figueiredo recebeu a notícia na Gávea Pequena. Lamentou, sobretudo, a violência do atentado ao presidente egípcio. Com a morte de Sadat fica a dúvida: o que será da campanha de Sadat pela paz no Oriente? Na opinião de líderes árabes ou representantes da colônia no Brasil, sem Sadat, as perspectivas para o futuro são sombrias. Mais esperança nós vamos encontrar com o cônsul-geral de Israel no Rio de Janeiro, que está passando as férias em Israel e foi contatado pelo seu redator-chefe. Yaakov Guttal acha que a campanha de paz iniciada por Sadat não vai terminar com sua morte. Israel reagiu com espanto e preocupação ao assassinato de Sadat. O ministro Menachem Begin, que em 78 dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o presidente egípcio, soube do atentado em sua casa e não quis falar à imprensa. Com expressão de pesar, o presidente Ronald Reagan compareceu ao pórtico norte da Casa Branca meia hora depois do atentado e lamentou a morte de Sadat. No mundo repleto de ódio, disse Reagan, ele foi um homem de esperança. Ajudou a melhorar um mundo atormentado pela malícia e pequenez. Em Castel Gandolfo, o Papa João Paulo II classificou Sadat de um homem de paz e lamentou o atentado ocorrido em Nasser. Ofereço a todo o povo do Egito a minha expressão de profunda simpatia, disse o Papa em telegrama enviado ao Cairo. O comandante da OLP, Yasser Arafat, divulgou notas sobre a morte de Sadat. Ele apoiou o ato contra Sadat, ressaltando que o presidente era um traidor do Egito, desde que assinou o acordo de Camp David. 26 minutos. Divulgado em Salvador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para o mês de novembro é de 40,9%. Esse INPC servirá de base aos reajustes salariais de novembro, bem como ao salário mínimo. A partir de 1º de novembro, o salário mínimo do Rio, São Paulo, Brasília e outros estados do Sul e Sudeste deverão ficar entre 11.928 cruzeiros e 12.273 cruzeiros e 60 centavos. O reajuste do salário mínimo poderia ultrapassar os 40,9% do INPC
Mas isso não deve ocorrer porque, segundo o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, o país enfrenta uma difícil situação econômica. Atualmente, o salário mínimo do Rio é de 8.464 cruzeiros e 80 centavos. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981. Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe do Gabinete Civil, Leitão de Abreu, o anteprojeto de lei que regulamenta e disciplina a dispensa em massa dos trabalhadores. O ministro não sabe indicar se o anteprojeto será encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, mas destaca que a sociedade já se posicionou em favor de uma regulamentação de demissões em massa. O governo não concorda com alterações do pacote da presidência e quer vê-lo aprovado de qualquer modo, até mesmo por recurso de prazo. A posição foi comunicada aos líderes do PDS na Câmara pelo Gabinete Civil da Presidência. Recebido com pompas de grande chefe de Estado em Brasília, o presidente da República do Mali, general Moussa Trache, ele vai passar 8 dias em visita oficial ao Brasil. Ministro do Exército, general Walter Pires, envia telegrama ao ministro STM, demonstrando seu profundo reconhecimento pela atitude de censura ao almirante Júlio de Sá-Bierrenbach por seu parecer com relação ao IPM do Rio Centro. O almirante, em parecer de 52 laudas, votou pela abertura de um inquérito sobre o atentado do Rio Centro. Depondo na CPI da Câmara que apura as distorções na comercialização do café, o jornalista Hélio Fernandes, diretor da Tribuna da Imprensa, acusou de incompetente e corrupto o presidente do Instituto Brasileiro do Café, Otávio Rainho. Segundo Hélio Fernandes, a atual política de contratos especiais de exportação beneficia apenas as multinacionais. 30 minutos. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981. Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Próximo informativo, o Globo no ar a 1h. Em nome da equipe Globo de Notícias, o Boa Noite de Fernando Sérgio e Reinaldo Costa. 7h30, o seu redator-chefe. Alegria. Não é mole não. Bom, galera, esse é o áudio que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Lembrando que eu vou postar, quando eu me desafogar um pouquinho dos estudos, dos trabalhos, vou postar para vocês aqui mais áudios da Copa do Mundo. Vou continuar postando vinhetas, dessa vez dos anos 80, dos anos 90 posteriormente e assim por diante. Estou honrado e muito grato. Todo vídeo eu falo isso praticamente. A satisfação de fazer essas coisas é imensa, porque é muito gostoso fazer esse trabalho. Então, galera, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele há de permitir, eu prometo não me demorar. Até a próxima. Eli 2000 SM, resgatando a memória do rádio brasileiro.